Minha esposa acreditou na mentira da melhor amiga dela de que eu a traí e acabamos destruídos. Mas, quando a verdade veio à tona, ela não estava preparada para o que eu fiz depois. Tenho 35 anos, moro em Denver e acabei de finalizar meu divórcio com minha esposa, Emma. Estivemos juntos por 6 anos, sendo 2 deles casados. Olhando para trás, sinto que deveria ter percebido o desastre que estava prestes a acontecer. As pistas estavam lá desde o começo, mas eu as ignorei porque, bem, eu a amava. Ou pelo menos achava que amava. As falhas em nosso relacionamento tinham um nome: Stacy, a melhor amiga de Emma. Já conheceu alguém que você soube imediatamente que seria problema? Foi assim com Stacy. Ela era barulhenta, egoísta e sempre precisava ser o centro das atenções. Desde o primeiro encontro, senti que ela estava me observando, procurando algo para usar contra mim, mas Emma era cega a isso. Ela via Stacy como sua amiga fiel desde a faculdade, alguém que esteve com ela em todos os momentos. Eu pensei, ok, vou tolerá-la porque é importante para Emma. Mas, rapaz, Stacy sabia como mexer com meus nervos. As coisas começaram a desandar durante o planejamento do nosso casamento. Fiz o pedido a Emma depois de 3 anos de namoro. Já morávamos juntos e parecia o passo natural. Ela ficou radiante, e eu também no começo. Então, Stacy começou a se meter. Começou com pequenas coisas, como não gostar da nossa escolha de cores para a decoração, dizendo que era muito simples. Ignorei, afinal, quem se importa com as cores. Depois, ela reclamou do cardápio, sugerindo opções veganas porque, segundo ela, metade dos convidados provavelmente preferiria isso. No máximo, tínhamos 2 veganos na festa. E, por fim, exigiu que ela tivesse um momento especial para descer até o altar antes das damas de honra. Isso mesmo. Stacy queria fazer sua própria entrada triunfal. A justificativa dela? Eu estive ao lado da Emma em todos os momentos difíceis da vida dela. Este dia é para celebrar as pessoas que sempre estiveram com ela, não apenas o casamento. A princípio, achei que fosse piada. Quem, em sã consciência, pede isso? Mas Emma, como sempre, apenas concordou. Eu vi ela cedendo ali, diante de meus olhos. Tentei intervir. Falei para Emma: este é o nosso casamento, não um palco para a Stacy se exibir. Sua irmã já é sua madrinha, e isso é suficiente. Emma ficou na defensiva, dizendo que eu estava exagerando. Stacy, por sua vez, fez um drama como se eu tivesse insultado sua existência. Uau! Ela disse. Não sabia que seu noivo era tão controlante. Isso me doeu. Mas em vez de me apoiar, Emma se calou. Ela argumentou. É só uma coisinha, se ela ficar feliz, qual o problema? Então Stacy teve seu momento grandioso. Desfilou pelo corredor como se fosse sua própria cerimônia de casamento. Eu sentia o olhar de desaprovação dos meus pais na primeira fila, mas apenas fiz uma cara de paisagem e sorri para as fotos. Pensei, depois que casarmos, essa bobagem vai parar. Stacy não vai mais ter tanta influência. Grande erro. Enorme. Após o casamento, Stacy não desapareceu como eu esperava. Pelo contrário, ela se envolveu ainda mais em nossas vidas. Emma e eu estávamos conversando sobre os planos do fim de semana. E o nome da Stacy surgia como se fosse uma obrigação. Ah, eu já falei com a Stacy, ela vai com a gente, Emma dizia. Ou, a Stacy acha que devemos ir a esse restaurante. Como se não conseguíssemos tomar uma única decisão sem a opinião dela. Eu tentei tocar no assunto com Emma de forma sutil. Falei, eu entendo que você tenha uma amiga próxima, mas sinto que a Stacy está muito presente em nossas vidas. Podemos colocar alguns limites? Emma se defendeu de novo, dizendo, ela é minha melhor amiga. Não posso simplesmente afastá-la. Você não entende o quanto ela fez por mim. Talvez eu não entendesse. Eu não estava lá nas dificuldades dela na faculdade, nas separações e outros momentos. Mas o que eu entendi era que Stacy não me respeitava, e Emma estava tão envolvida na amizade delas que não conseguia perceber isso. Eu queria acreditar que Stacy não estava tentando me prejudicar intencionalmente. Talvez fosse uma dessas pessoas que não sabia respeitar limites. Mas no fundo, eu sabia que Stacy não gostava de mim, e quanto mais ela se metia nas nossas vidas, mais óbvio ficava. Não sei por que não coloquei limites mais cedo. Talvez pensei que não valia a pena a briga, ou talvez não quisesse afastar Emma de mim. Mas esse foi o meu erro. Ao ficar quieto, deixei Stacy achar que tinha o direito de interferir no nosso casamento. E quando percebi a profundidade da situação, já era tarde demais. Cerca de 1 ano após o casamento, Emma e eu já havíamos encontrado uma rotina. Trabalho, noites de encontro, maratonas de séries nos finais de semana. As coisas não eram perfeitas, mas estavam boas, até tranquilas. Isso até Stacy aparecer na nossa porta, chorando como se o mundo tivesse desabado. Era uma sexta-feira à noite.
Emma e eu planejávamos fazer tacos e talvez assistir a um filme. Eu estava no meio de cortar as cebolas quando a campainha tocou. Emma foi atender, e em segundos ouvi o choro de Stacy. Coloquei a cabeça para fora da cozinha e lá estava ela, abraçada a Emma como se fosse uma sobrevivente de naufrágio. Ela carregava uma mochila, e a maquiagem estava borrada em seu rosto. "Ele me deixou!" Stacy soluçou. "Eu não consigo fazer isso sozinha!" Emma a conduziu para dentro, lançando um olhar em minha direção que dizia: "Vamos conversar depois." Fiquei ali, com a faca na mão, me sentindo como se tivesse acabado de entrar no meio de um pesadelo. Stacy se jogou no nosso sofá, contando a história de como seu namorado de 2 anos tinha terminado com ela do nada. Emma se sentou ao lado dela, segurando sua mão e assentindo de forma solidária. Eu fiquei na cozinha, tentando me concentrar no preparo dos tacos, mas com a narrativa dramática de Stacy, era impossível não escutar. Pelo visto, seu namorado, Jake, a surpreendeu totalmente, terminando com ela por mensagem, alegando que não eram compatíveis. Stacy, claro, afirmava que fora a namorada perfeita e que Jake era um completo insensível emocionalmente. "Você tem onde ficar hoje à noite?" perguntou Emma com uma voz suave. Stacy olhou para mim rapidamente e, entre um soluço, respondeu: "Não, não posso voltar para a casa dos meus pais. Eles só vão dizer, 'Eu te avisei', e todos os meus outros amigos estão ocupados. Não sabia onde mais ir." Eu percebi para onde isso estava indo, e não fiquei feliz com a situação. Claro, Emma se virou para mim e perguntou: "Será que Stacy pode ficar aqui uns dias? Só até ela se ajeitar?" O que eu deveria dizer? "Não, sua melhor amiga não pode ficar aqui mesmo sendo um caos ambulante?" Então, assenti, forçando um sorriso. Claro, sem problemas. Nos primeiros dias eu tentei ser paciente. Stacy estava com o coração partido, eu entendia. Fim de relacionamento é algo difícil. Durante os primeiros dias, fiquei fora de seu caminho, deixando Emma cuidar dela. Mas, no final da semana, ficou claro que uns dias se transformaram em quem sabe quanto tempo. Stacy não estava apenas ficando com a gente. Ela estava tomando conta do lugar. O quarto de hóspedes que Emma e eu sempre mantivemos organizado e arrumado virou uma zona de guerra. Roupas espalhadas por todo canto. No chão, na cama, penduradas na cadeira. Xícaras de café vazias e embalagens de fast food se acumulando na mesa de cabeceira. Era como se um adolescente tivesse passado por ali depois de um péssimo término, exceto que Stacy tinha 34 anos. Ela praticamente morava na sala de estar, assistindo reality shows no volume máximo e dominando o sofá. 2 vezes cheguei em casa do trabalho e encontrei-a esticada no sofá, de pijama, comendo lanches de um pacote gigante de batatas enquanto assistia a algum programa de namoro. Ela nem sequer levantou os olhos quando entrei, apenas disse: "Oi", entre uma mordida e outra. A cozinha também não estava segura. Stacy não sabia cozinhar, mas isso não a impediu de usar nossas panelas como se fosse fazer um show de culinária. O problema era que ela nunca limpava depois. Eu acordava de manhã e encontrava a pia transbordando de louça suja e restos de comida espalhados pela bancada. Eu tentei conversar com Emma sobre isso em uma noite. "Eu sei que Stacy está passando por uma fase difícil", disse eu. "Mas ela está tratando nossa casa como um hotel. Isso não é justo com a gente." Emma parecia dividida. "Eu sei que é frustrante, mas ela não tem para onde ir. Ela só precisa de um pouco mais de tempo." "Um pouco mais de tempo?" repeti. "Já se passaram 2 semanas. Quanto mais tempo vamos ter que aguentar isso?" Emma hesitou. "Eu vou falar com ela, mas quando o fez não adiantou." Stacy virou o jogo, se fazendo de vítima. "Desculpa se minha presença é um fardo para vocês", disse ela dramaticamente, com os olhos cheios de lágrimas. "Eu vou embora, se for isso que vocês querem." Emma, claro, correu para garantir a ela que não era isso. "Não, não é assim. Queremos garantir que você esteja bem." Isso me deixou furioso. Stacy sabia exatamente como manipular Emma, e Emma caía nessa toda vez. O último limite foi atingido cerca de 1 mês depois. Uma manhã de sábado, fui até o quintal pegar algumas ferramentas para um projeto de DIY que eu estava fazendo. Para minha surpresa, encontrei minha furadeira, serra e várias outras ferramentas espalhadas pelo pátio. Stacy estava sentada na grama, com um monte de pedaços de madeira aleatórios e os pintando com cores neon. "O que é isso?" perguntei, apontando para a bagunça. Ela olhou para cima, sem se incomodar. "Ah, isso é para minha terapia. Meu terapeuta sugeriu que eu fizesse algo criativo para processar minhas emoções." Eu olhei para ela, estupefato. "Você mexeu nas minhas ferramentas sem me pedir?" Ela deu de ombros. "Não achei que você fosse se importar. Já terminei." Voltei para dentro e encontrei Emma na cozinha. "Ela tem que ir", disse eu com firmeza.
Não estou mais pedindo. Emma me olhou surpresa com meu tom. O que aconteceu? Ela está tratando nossa casa como se fosse um parque de diversões pessoal dela. Já deu. Eu fui paciente, mas não está funcionando. Ela precisa ir embora. Emma suspirou, esfregando as têmporas. Ok, vou falar com ela de novo. Mas dessa vez, não deixei para Emma. Me sentei com as duas e fui direto ao ponto. Stacy, fizemos o nosso melhor para te apoiar, mas já faz um mês. Isso não é sustentável para nós. Você precisa começar a procurar outro lugar para ficar. Stacy não reagiu bem a isso. Me acusou de ser insensível, de não entender pelo que ela estava passando. Você vai me expulsar quando estou no meu pior momento, disse ela, me lançando um olhar fulminante. Uau, que grande amiga você é. Eu não deixei que ela me fizesse sentir culpa. Eu não estou te expulsando hoje, mas você precisa encontrar outro lugar. Nós te demos tempo suficiente. Emma parecia dividida, mas pela primeira vez ela não ficou do lado de Stacy. Dentro de uma semana, Stacy já tinha ido embora. Ela saiu furiosa, murmurando algo sobre como eu sempre fui controlador e como Emma merecia alguém melhor. Enquanto ela dirigia, senti um peso sair dos meus ombros. Pela primeira vez em semanas, nossa casa parecia ser nossa novamente, mas mesmo assim, sabia que não seria a última vez que ouviríamos falar de Stacy. O verdadeiro dano causado por Stacy começou em uma tarde aleatória de sábado. Emma tinha saído para o tradicional brunch com Stacy. Eu não estava exatamente animado com isso, mas já tinha parado de comentar sobre esses encontros meses atrás. Qual seria o ponto? Stacy faria parte da vida de Emma, independentemente do que eu dissesse. Fiquei em casa, aproveitando o silêncio para colocar as pendências em dia. Nada empolgante, apenas compras, lavanderia e um pouco de trabalho no jardim. Quando Emma chegou de volta, eu estava na cozinha descarregando as compras. Cumprimentei-a como sempre, mas algo estava estranho. Ela mal disse uma palavra. Apenas murmurou um oi e foi direto para o quarto. Fiquei parado ali por um momento, com uma sacola de maçãs na mão, tentando entender se eu tinha feito algo para deixá-la chateada. Talvez ela só estivesse cansada. Dei de ombros e voltei para organizar as coisas. Durante o resto do dia, Emma foi distante, realmente distante. Ela evitava olhar nos meus olhos, respondia minhas perguntas com respostas curtas e passou a maior parte do tempo grudada no celular. Perguntei algumas vezes se estava tudo bem, mas ela simplesmente me dispensou com um "estou bem", mas claramente não estava. Eu imaginei que talvez Stacy tivesse despejado mais do seu drama de sempre, e Emma precisasse de um tempo para processar tudo. No entanto, naquela noite, as coisas ficaram estranhas. Após o jantar, Emma mal tocou na comida e foi para a cama mais cedo. Quando fui para o quarto mais tarde, a encontrei encolhida no canto da cama fingindo dormir. Fiquei lá, olhando para o teto, tentando entender o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, decidi confrontá-la. Emma, sério, o que está acontecendo? Você está agindo de forma estranha desde que voltou do brunch. Ela hesitou por um momento, sem me olhar, e então disse: preciso te perguntar uma coisa, e preciso que você seja honesto. Ok, disse eu, sentindo um nó se formar no meu estômago. O que é? Ela finalmente se virou para me encarar, com uma expressão misturando raiva e dor. Você estava com outra pessoa ontem? Eu pisquei, completamente surpreso. O quê? Não. Do que você está falando? A voz dela se tornou mais dura. A Stacy disse que te viu em um estacionamento. Ela disse que você estava no seu carro se beijando com uma mulher. Por um segundo, eu não sabia nem como responder. Era tão absurdo que quase ri. Mas, quando vi a seriedade nos olhos de Emma, a incredulidade se transformou em frustração. Emma, isso é ridículo. Eu não estava com ninguém. Eu estava fazendo compras. Ela descreveu seu carro. Emma se irritou. Ela disse que você estava usando sua jaqueta marrom. Ela até soube qual estacionamento, aquele perto do shopping na Main Street. Eu me senti como se estivesse em um pesadelo. Sim, eu estava nesse estacionamento. É lá que fica o mercado. Eu não estava beijando ninguém. Eu estava comprando leite e pão. Emma cruzou os braços e me lançou um olhar fulminante. Então por que a Stacy diria que te viu? Aquela pergunta me irritou mais do que tudo. Não era, você tem certeza de que ela se enganou? Ou, será que foi um mal-entendido? Não. A única pergunta foi, por que ela mentiria? Como se a ideia de Stacy mentir fosse impossível. Eu não sei, Emma, disse eu, minha voz se elevando. Por que você não pergunta para ela? Porque eu não fiz nada de errado, mas ela não estava me ouvindo. Eu não sei o que acreditar, ela murmurou, balançando a cabeça. A Stacy não mentiria sobre algo assim. Isso me atingiu como um soco no peito. Ela não sabia o que acreditar. Depois de tudo o que passamos juntos, ela não conseguia confiar em mim, mas confiava em Stacy. Me levantei e comecei a andar de um lado para o outro no quarto.
Você me conhece há 6 anos. Você realmente acha que eu te trairia e demais no estacionamento de todos os lugares? Isso faz algum sentido? Emma não respondeu. Ela apenas ficou lá, olhando para as mãos. Eu preciso de um tempo para pensar. Ela finalmente disse, sua voz mal acima de um sussurro. Os dias seguintes foram um verdadeiro inferno. Emma praticamente não falou comigo. Ela se mudou para o quarto de hóspedes dizendo que precisava de espaço. Toda vez que tentei tocar no assunto, ela me ignorava. Não estou pronta para conversar, ela dizia. Ou então, preciso de mais tempo. Enquanto isso, eu andava pela casa como um zumbi, consumido pela raiva e pela incredulidade. Não conseguia parar de pensar em Stacy. Essa era exatamente a bagunça que ela adorava criar. O que eu não conseguia entender era o porquê. Por que ir a tantos extremos? Por que mentir sobre algo tão sério? Será que ela realmente me odiava tanto assim? Ao mesmo tempo, não podia ignorar a questão maior. A reação de Emma. O fato de ela não ter me dado o benefício da dúvida dizia mais sobre o nosso casamento do que as mentiras de Stacy jamais poderiam dizer. Se ela confiava mais na palavra de Stacy do que na minha, o que isso significava para nós? Uma semana depois, Emma fez as malas e foi embora. Ela nem me disse para onde estava indo, apenas disse que precisava de tempo para pensar. Eu não tentei impedi-la. Naquele ponto, eu estava tão exausto que não tinha forças para argumentar. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dela. Acho melhor nos separarmos por agora. Vou mandar o meu advogado com os papéis. Foi isso. Nenhuma discussão, nenhuma tentativa de resolver as coisas. Apenas uma mensagem e um advogado. Era como se todo o nosso casamento tivesse sido apagado por causa de uma história absurda. Eu nem sabia como processar isso. Uma parte de mim queria lutar para provar minha inocência, fazer Emma pensar com clareza, mas outra parte de mim estava simplesmente cansada. Se ela estava disposta a jogar tudo para o alto tão facilmente, talvez eu não quisesse salvar esse casamento depois de tudo. Nas semanas seguintes, as coisas pioraram. A separação se espalhou e Stacy fez questão de garantir que todos soubessem a versão dela dos acontecimentos. Amigos em comum começaram a agir de maneira estranha comigo, evitando olhar nos meus olhos ou fazendo comentários vagos sobre trabalhar em si mesmos. Até minha própria família começou a fazer perguntas desconfortáveis como: há alguma verdade no que estão dizendo? Parecia que eu estava vivendo um pesadelo. Aonde quer que eu olhasse, havia outro lembrete de como as pessoas podiam se voltar contra você rapidamente. E, em meio a tudo isso, Emma permaneceu em silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma tentativa de entrar em contato. Apenas um silêncio absoluto. No começo, eu estava irado. Mais irado do que jamais estive na vida. Mas à medida que os dias se transformavam em semanas, aquela raiva começou a desaparecer. No lugar dela, surgiu algo mais frio, mais duro. Se Emma não confiava em mim o suficiente para sequer conversar, talvez eu não precisasse dela na minha vida. Eu não ia implorar por alguém que não acreditava em mim, que ela tivesse seu tempo para pensar, que ficasse sob o controle de Stacy. Eu estava cansado de lutar por um casamento onde eu sempre fui segundo plano, atrás de sua suposta melhor amiga. Se era assim que tudo ia terminar, que assim fosse. 2 meses depois que Emma foi embora, em uma quinta-feira à noite, algo aconteceu que eu não esperava. Eu estava lá, fazendo minha refeição e rolando o celular enquanto comia, quando recebi uma mensagem de um número desconhecido. Ela dizia: Oi, sou a Marissa. Eu sei que Stacy mentiu sobre você. Podemos conversar? Fiquei olhando para a tela por um momento, tentando entender quem era aquela Marissa. O nome me parecia familiar, algo relacionado a uma festa à qual Stacy e Emma me arrastaram alguns anos atrás. Mas por que ela estava me mandando mensagem agora? Meu primeiro impulso foi ignorar, mas algo na forma como ela escreveu: Eu sei que Stacy mentiu sobre você. Me deixou curioso. Respondi. O que você quer dizer com isso? Que mentira! A resposta veio quase que imediatamente, falando sobre a traição. Stacy admitiu que inventou tudo. Eu acho que você precisa ver a prova. No dia seguinte, encontrei Marissa em uma pequena cafeteria no centro da cidade. Ela já estava lá quando cheguei, sentada perto da janela, mexendo no celular. Sentei à sua frente com uma mistura de curiosidade e apreensão. Obrigada por me receber, ela disse nervosamente. Eu não sabia se você queria conversar. Eu respondi. Bem, aqui estou. O que é essa história sobre a Stacy mentir? Ela tirou o celular da bolsa e abriu uma conversa de mensagens. Eu sou amiga da Stacy há muito tempo, mas depois disso, não posso mais ficar quieta. Você precisa saber o que realmente aconteceu. Ela me entregou o celular e comecei a ler. As mensagens entre elas eram de cair o queixo. Stacy.
Meu Deus. A Emma finalmente o deixou. Ela realmente acreditou em mim. Marissa. O que você está falando? Stacy. Eu disse a ela que vi ele se beijando com uma estranha no carro. Você deveria ter visto a cara dela. Priceless. Marissa. Espera, você está falando sério? Por que faria isso? Stacy. Porque ele é um idiota controlador e ela é burra demais para ver isso. Eu tive que ajudar ela. Eu continuei rolando as mensagens, minhas mãos tremendo de raiva. As coisas ficaram ainda piores. Stacy. Não é como se o casamento deles fosse durar mesmo. A Emma é tão crédula que vai acreditar em qualquer coisa que eu diga. Por favor. Marissa. Isso é messed up. Stacy. Tanto faz. Ela vai estar melhor sem ele. E agora eu não preciso mais ouvir sobre o casamento perfeito dela. Que nojo. Eu não consegui ler mais. Devolvi o celular para Marissa. Minha mandíbula estava tão tensa que doía. Ela realmente disse tudo isso? Perguntei. Minha voz quase um sussurro. Marissa assentiu, visivelmente abalada. Sim. Ela se gabava disso como se fosse uma conquista. Eu não acreditei a princípio, mas quando ela começou a zombar da Emma por ser ingênua demais, eu percebi o quão distorcido era tudo isso. Eu fiquei ali, tentando processar o que acabara de ver. Stacy não tinha mentido apenas. Ela havia sabotado ativamente o meu casamento e zombado de Emma durante todo o processo. Manipulou sua melhor amiga sem motivo algum, além de puro egoísmo e rancor. Por que você está me contando isso agora? Perguntei finalmente. Por que não fez isso antes? Marissa olhou para o café, visivelmente desconfortável. Eu não sei. Acho que estava com medo. Stacy pode ser muito intensa, mas eu não podia mais ficar quieta. Não é justo com você e não é justo com a Emma. Tirei algumas capturas de tela das mensagens e agradeci a Marissa por ter se manifestado. No caminho de volta para casa, não consegui parar de reviver a conversa na minha mente. Eu não estava apenas bravo, estava furioso. Furioso com Stacy por ser uma manipuladora arrogante. Furioso com Emma por ter acreditado nela tão facilmente. E furioso comigo mesmo por ter deixado Stacy sair impune por tanto tempo. Mas mais do que isso, eu me senti validado. Durante meses, andei com uma nuvem sobre minha cabeça, me perguntando se eu poderia ter feito algo diferente. Agora, eu tinha provas de que nada disso era culpa minha. Stacy me armou desde o início, e Emma caiu completamente nas mãos dela. Quando cheguei em casa, minha raiva havia se transformado em algo mais frio, mais calculado. Não ia me descontrolar ou sair acusando ninguém. Não, eu ia resolver isso da maneira certa. Primeiro, encaminhei as capturas de tela para o meu advogado com uma mensagem rápida. Isso é o que realmente aconteceu. Me avise como podemos usar isso. Então, me sentei e fiquei olhando para o meu celular, debatendo se deveria mandar uma mensagem para Emma. Parte de mim não queria. Qual seria o ponto? Ela já havia mostrado onde estava a lealdade dela, mas outra parte sentia que ela merecia saber a verdade, mesmo que isso não fosse mudar nada. Depois de alguns minutos, digitei a mensagem. Precisamos conversar. É importante. A resposta dela veio mais rápido do que eu esperava. O que você quer? Mantive a mensagem curta. Eu tenho provas de que Stacy mentiu. Podemos nos encontrar? Você precisa ver isso. Houve uma longa pausa antes dela responder. Ok. Amanhã à tarde. Onde? Sugeri um parque perto do apartamento dela. E ela concordou. E foi isso. Eu não queria reconquistá-la. Já não tinha interesse nisso. Mas precisava que ela soubesse a verdade, nem que fosse para limpar o meu nome. Parte de mim queria simplesmente enfiar as capturas de tela na cara de Emma e deixar que ela resolvesse sozinha. Mas eu sabia que precisava manter a calma. A última coisa que eu queria era que ela pensasse que eu estava sendo dramático ou emocional sobre isso. Quando Emma finalmente chegou, ela parecia hesitante, quase nervosa. Estava com sua roupa casual de sempre, um moletom e jeans, mas não tinha aquele ar de confiança que costumava ter. Ela me viu e deu um pequeno aceno com a mão antes de se aproximar. O que é isso? Ela perguntou com os braços cruzados de forma defensiva. Não perdi tempo. Tirei meu celular, abri as capturas de tela que Marissa me enviou e entreguei para ela. Leia isso, disse de forma direta. Emma olhou para mim, confusa, mas pegou o celular e começou a rolar a tela. No início, sua expressão estava neutra, mas conforme ela ia lendo, seu rosto começou a mudar. Os olhos dela se arregalaram, a boca se abriu, e quando ela chegou na última mensagem, ela parecia pálida. Ela me devolveu o celular com as mãos trêmulas. Ela mentiu, murmurou quase para si mesma. Sim, eu disse, tentando manter a voz firme. Ela mentiu sobre tudo. Inventou a história de eu ter te traído só para nos separar, e aparentemente achou isso hilário. Emma se sentou no banco ao meu lado, olhando para o chão. Eu não sabia.
ela disse baixinho. Eu não achava que ela... Você não achava que ela mentiria para você? Eu interrompi, minha voz mais áspera do que eu pretendia. Esse é o problema, Emma. Você não achava? Você não parou nenhum segundo para questionar. Você simplesmente acreditou nela e me jogou na lama. Ela estremeceu com as minhas palavras, mas não disse nada. Você sabe como isso foi humilhante? Continuei. Meus amigos, minha família, até meus colegas de trabalho começaram a me olhar como se eu fosse algum tipo de lixo. Tudo porque você não se deu o trabalho de me perguntar o que realmente aconteceu. Lágrimas começaram a se formar nos olhos dela. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa, ela disse. A Stacy foi minha melhor amiga por anos. Eu confiava nela. Pois é, essa confiança acabou custando o seu casamento, eu disse de forma direta. Emma olhou para mim, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sinto muito, ela disse, com a voz falhando. Eu não sabia. Juro que não sabia. Esse é o problema, Emma, eu disse, meu tom suavizando um pouco, mas ainda firme. Você não sabia porque nem ao menos me deu uma chance. Você confiou nela mais do que confiou em mim. E isso diz muito sobre como você via essa relação. Ficamos em silêncio por alguns minutos, o peso de tudo o que aconteceu pairando no ar. Por fim, Emma falou novamente. Eu vou cortá-la, ela disse baixinho. Nunca mais vou falar com ela. Podemos resolver isso. Podemos ir à terapia, tentar entender tudo. Eu farei o que for preciso. Eu suspirei, passando a mão pelos cabelos. Parte de mim queria acreditar nela, mas a verdade era que o dano já estava feito. Ela escolheu Stacy sobre mim sem pensar duas vezes. Eu finalmente falei, com uma sensação de cansaço e frustração acumulados. Eu não acho que podemos consertar isso, disse, com a voz firme, mas cansada. Não se trata só do que a Stacy fez. É sobre o quanto você acreditou nela com tanta facilidade. O quão pouco você confiou em mim. Isso não é algo que possamos superar assim de repente. Emma começou a chorar ainda mais. Eu fui estúpida, ela disse entre soluços. Eu deveria ter conversado com você. Eu deveria ter confiado em você. Por favor, me dá mais uma chance. Eu balancei a cabeça com uma expressão triste. Sinto muito, Emma, mas não posso. Isso não é só sobre perdão. Isso é sobre confiança. E quando isso se vai, é quase impossível recuperar. Ela continuava chorando, e por um momento, quase senti pena dela. Quase. Mas então, me lembrei de todas as noites em que passei sozinho, me perguntando o que eu poderia ter feito diferente. De todos os amigos que me ignoraram, porque acreditaram nas mentiras de Stacy. De todas as vezes que questionei meu próprio valor, porque Emma me descartou tão facilmente. E assim, minha simpatia desapareceu. Eu acho que é melhor se a gente seguir em frente. Falei me levantando. Eu gostaria que as coisas fossem diferentes, mas é isso que temos agora. Emma não tentou me impedir. Ela apenas ficou lá, sentada, chorando em suas mãos enquanto eu me afastava. Eu não olhei para trás. Pela primeira vez em meses, senti que finalmente estava recuperando o controle da minha vida. Mais tarde, naquela noite, Emma me enviou uma longa mensagem pedindo desculpas novamente e implorando para que eu reconsiderasse. Eu não respondi. Não havia mais nada a dizer. A mentira de Stacy foi o gatilho, mas a falta de confiança de Emma foi a verdadeira razão para o fim do nosso casamento. E, nesse ponto, eu não estava mais interessado em tentar consertar algo que já estava quebrado de maneira irreparável. Em vez de responder a Emma, eu encaminhei as capturas de tela para alguns dos amigos em comum que haviam me ignorado. Não acrescentei nenhum comentário, apenas deixei as mensagens falarem por si mesmas. Em poucas horas, meu celular começou a tocar freneticamente com desculpas e mensagens de apoio. Uau! Não posso acreditar que a Stacy faria isso, escreveu um amigo. Me desculpe por ter duvidado de você. Você não merecia isso, disse outro. Me avise se eu puder fazer algo para ajudar. Foi bom ter alguma validação, mas eu não estava interessado em reacender essas amizades. Se eles foram tão rápidos em acreditar no pior sobre mim, não eram as pessoas que eu queria na minha vida. Quanto a Stacy, eu nem me dei ao trabalho de confrontá-la. Qual seria o ponto? Ela já havia mostrado quem era, e eu não queria dar a ela a satisfação de saber o quanto ela tinha causado de dano. Alguns dias depois, comecei a ouvir coisas de amigos em comum, mesmo tendo cortado a maioria deles. Alguns ainda sentiam a necessidade de me atualizar, provavelmente por culpa por terem apoiado Stacy no começo. Uma amiga, Sarah, me ligou e disse: "Você não vai acreditar nisso, mas a Stacy basicamente foi banida do nosso grupo." Aparentemente, depois que a história sobre o que ela fez se espalhou, todos começaram a se afastar dela. Marissa tinha compartilhado as capturas de tela com algumas outras pessoas, e a partir daí, a história se espalhou como fogo em palha.
Stacy tentou se defender, dizendo que estava apenas cuidando de Emma e que eu era controlante e tóxico, mas ninguém mais estava acreditando nisso. Ela está completamente descontrolada, disse Sarah, rindo. Ela tem postado esses longos desabafos nas redes sociais sobre como todos viraram as costas para ela e como ela é a verdadeira vítima. Curioso, fui verificar os perfis de Stacy para ver por mim mesmo, usando uma conta anônima, é claro. E como eu suspeitava, lá estavam vários posts sobre como seus falsos amigos a abandonaram e como ela só tentou ajudar. Um post dizia: "Filho, acho que as pessoas não conseguem lidar com a verdade. Eu defendi a Emma quando ninguém mais quis. E agora sou a vilã. Patético." Os comentários não eram exatamente simpáticos. A maioria das pessoas estava a chamando de mentirosa, dizendo coisas como: "Você não ajudou ninguém, você destruiu um casamento." E um até sugeriu: "Talvez você devesse dar uma boa olhada em si mesma antes de culpar todo mundo." Foi satisfatório ver ela finalmente enfrentando as consequências de suas ações. Enquanto isso, a vida de Emma não parecia estar muito melhor. Ela voltou a morar com os pais depois de tudo o que aconteceu, e pelo que ouvi, as coisas estavam tensas. A mãe dela, que sempre foi um pouco cética em relação a Stacy, ficou furiosa quando soube da verdade. Uma amiga em comum me contou sobre uma briga particularmente acalorada entre Emma e sua mãe. Aparentemente, a mãe de Emma disse: "Você jogou fora um bom homem por causa de uma mentirosa. Como você pôde ser tão burra?" Foi duro, mas honestamente ela não estava errada. Emma estava tentando reconstruir sua vida, mas não estava indo bem. As tentativas de se reconectar com alguns dos nossos antigos amigos foram recebidas com reações mistas. Enquanto alguns estavam dispostos a perdoá-la, a maioria não estava. Eles viram o quanto ela foi rápida em virar as costas para mim e não queriam correr o risco de estar na mesma posição. "Ela está parecendo miserável", Sarah me disse em uma de nossas raras conversas. "Parece que ela está tentando manter a cara de quem está bem, mas é óbvio que ela se arrepende de tudo." Algumas semanas depois, Stacy perdeu o emprego. Marissa, que ainda trabalhava com Stacy, me mandou uma mensagem rápida: "Só achei que seria bom você saber. A Stacy foi demitida hoje. Parece que a reputação de Stacy finalmente começou a cobrar seu preço no trabalho. As pessoas descobriram o que ela havia feito, e os colegas de trabalho começaram a se afastar dela. Ela sempre foi o tipo de pessoa que adorava criar confusão no escritório, mas depois de tudo o que aconteceu, ninguém queria mais lidar com ela. Eventualmente, o chefe dela percebeu a tensão no ambiente e a mandou embora, alegando problemas interpessoais como justificativa. Gostaria de dizer que senti pena dela, mas não senti. Ela passou anos manipulando pessoas e causando caos, e agora estava finalmente enfrentando as consequências das suas ações. Já no meu caso, a vida estava ficando cada vez melhor. Meses depois de tudo o que aconteceu, eu acabei encontrando Marissa em uma cafeteria. Tivemos uma conversa rápida, e ela me contou as últimas novidades. A Emma tentou entrar em contato com a Stacy umas semanas atrás. Ela disse, revirando os olhos: "Você acredita nisso?" "Como assim?" perguntei curiosamente. "Bom, a Emma tentou pedir desculpas, dizendo que queria deixar tudo para trás", explicou Marissa. Mas a Stacy apenas deu risada na cara dela. Disse que Emma era patética por tentar e que ela estava melhor sem ela. Eu balancei a cabeça com uma mistura de diversão e incredulidade. Nada surpreendente. A Stacy não sabe assumir a responsabilidade por nada. Marissa deu uma risadinha. "Pois é, elas duas estão recebendo o que merecem." Pensando bem, não posso dizer que estou feliz com a forma como as coisas aconteceram, mas sou grato pelo ponto em que cheguei. A dinâmica tóxica entre Stacy e Emma era uma bomba relógio, e eu acabei sendo o dano colateral. No fim, elas se destruíram mutuamente, e eu pude seguir em frente com a minha vida limpa. É engraçado como a vida funciona às vezes. A karma nem sempre chega rápido, mas quando chega, parece que acerta em cheio. Emma e Stacy aprenderam isso da maneira mais difícil, e, sinceramente, estou bem com isso. Elas fizeram suas escolhas, e agora estão vivendo com as consequências. Quanto a mim, estou seguindo em frente. Construí uma vida que me faz feliz, cercado de pessoas que realmente se importam comigo. E essa é a melhor vingança que eu poderia ter pedido.